Olá pessoal, eu sou Débora Rafaeli. E eu, Paulo Mubarak. Bem-vindo ao Se Não Gera Caixa, Tá Errado. O podcast onde a gente conversa sobre o que realmente importa para as empresas que querem gerar caixa. Né? Pois é. E, Débora, quando algumas pessoas me perguntam, depois de 28 anos de consultoria, 28 anos de consultoria, as pessoas me perguntam assim, qual é o maior erro que você vê nas empresas? Eu não tenho hoje qualquer dúvida em afirmar a ignorância financeira. E sempre a gente deixa claro que quando a gente fala esses erros das empresas ou o teor dos nossos podcasts, né, os erros dos empresários, dos trabalhadores operacionais, né, a gente, de forma alguma, está menosprezando uma empresa. Eu estou rindo aqui porque às vezes a gente combina alguma coisa, pensa numa estrutura, e o assunto é tão vasto que as coisas vão vindo assim, um turbilhão na cabeça, né? E isso me lembrou de uma frase que a gente tem repetido bastante, que é o seguinte: às vezes a gente acha que finanças é uma coisa só do diretor financeiro, né? Do financeiro. Do financeiro. Essa questão da ignorância financeira. Financeiro é responsabilidade de todo gestor de empresa. De todo gestor, e eu diria mais, de toda pessoa. De toda pessoa. De toda pessoa. Sim. Né? Em um outro podcast, nós falamos que certa vez eu dei um treinamento, uma cadeira de um MBA para filhos de empresários, herdeiros, empresários jovens. Uhum. E um deles havia perguntado o que era uma empresa. E eu falei, uma aplicação financeira. Né? Isso aí. E nessa mesma ocasião, outra pessoa me perguntou, mas qual é o grande objetivo das empresas? Eu disse, as empresas, elas só têm um objetivo, não tem dois, o que facilita muito. E quando eu falo objetivo, eu estou falando de meta. Uhum. É dar lucro e transformar esse lucro em caixa. Isso aí. É isso. É isso. E quando... mas o lado social, para com essa frescura. Que lado social o quê? Não existe nada mais social do que gerar caixa. Do que gerar caixa, do Não que gerar existe. emprego, Isso. do que gerar desenvolvimento, do que Isso. pagar seus impostos em dia. Exatamente, exatamente. É isso aí. Hospitais, escolas, estradas boas, elas não nascem de discursos imbecis, de políticos corruptos ou mal preparados. Elas não nascem de artistas cantando musiquinhas, que eu nem vou dizer de que jeito. Elas nascem de dinheiro. Isso aí. Você que está nos ouvindo, seja lá você quem for, um estagiário, um trainee, uma criança, um jovem de 12 anos, você tem que entender isso. O que paga a conta é o dinheiro. E o que explica tudo o que acontece no mundo, sejam bondades ou sejam maldades, é o dinheiro. Follow the money, cara. O dinheiro, você entende o mundo. Se você não entende dinheiro, você não entende nada nessa sua porca vida. Você não entende nada, nada. Você é na melhor das hipóteses, você é um inocente útil. Isso aí. Você é um vulnerável, você é um boi da manada. Você tem que entender dinheiro. Entender. E eu não estou falando que você tem que ser rico, tem que ser pobre, você tem que entender dinheiro, cara. E falta a instrução de comportamento financeiro, né? Desde da infância, né? Comportamento financeiro. Completamente. Economia doméstica, o básico, né? Completamente. E Por isso Débora, que as pessoas vão para as empresas tão cruas. Tão cruas. Você quer ver? Eu sempre digo que a exceção é o exemplo do idiota. Né? Sim. Um idiota numa mesa, você reconhece quando ele fala da Apple. Uhum. Não, mas a Apple... Porra, mas a Apple é uma em 1 bilhão de empresas. Não, mas a Tesla... Não que ela não tenha que ser admirada, mas não pode... Não é a referência para todos. Não é? Mas é uma estupidez você só falar daquelas 7 magníficas.
né? A Alphabet, que é o Google, a Meta, a Tesla, a Nvidia, a Amazon. Isso é uma estupidez. Agora, você pode admirá-las e você pode pensar assim. A Amazon, por exemplo, foi fundada em 94, se eu não estou enganado, 93, 94. Então a Amazon já tem 30 anos. Não é uma startup, não é uma empresa jovenzinha. E a gente fica olhando o que a Amazon faz agora. Aí que está o erro. Aí é que está, mas assim, um erro feio. Eu vejo gente dizendo assim, não, mas a Amazon, eles não têm medo de perder dinheiro. Porque eles criam muitas inovações e eles erram a maioria, porque a inovação é difícil, não é? A taxa de acerto quando se faz inovações oscila em torno de 1, 2%. E não tem problema. Mas aí eu fico pensando, o cara da padaria olhando isso. Exato. O cara de um posto de gasolina olhando isso. O cara que é dono de uma mecânica olhando isso. O cara que é dono de um estúdio olhando isso. O cara que é dono mesmo de uma empresa de 100 milhões, 500 milhões, olhando isso. Ou ele se desencabeça. Meu pai sempre dizia que a gente nunca deve conversar com um idiota, porque ele pode nos desencabeçar para sempre. Você, naqueles 5 minutos de burrice que você tem no dia, você acredita no cara e pega um caminho totalmente sem volta. Mas, falando muito sério, você tem que perguntar o que o Jeff Bezos fez quando a Amazon faturava 100 mil dólares por ano. O que ele fez? E o que ele fez? Pois é, o que ele fez é muito... Olha, eu não quero simplificar demais, mas foi muito simples. Ele tinha uma ideia, uma portinha, uma mesa e vendia livros pelo computador. Bom, aí ele tinha ideia de vender outros produtos. A loja de tudo. Não é assim que a gente conhece a Amazon? A loja de tudo. E ele sabia de um detalhe. Ele veio do mercado financeiro. Bezos era um analista de Wall Street. E ele sabia muito bem, Débora, e todos, o valor do dinheiro. O que ele fez? Ele disse, bom, para eu crescer com segurança, eu preciso de dinheiro. E ele começou a vender. Ele não foi no banco pegar emprestado, ele não foi no Bradesco pegar emprestado. Ele começou a vender partículas da Amazon. Os pais do Bezos, que aparentemente tinham boas condições financeiras, colocaram eu não quero falar um dado errado, mas colocaram $1 milhão, $2 milhões e compraram ações da Amazon para ajudar o filho. Uhum. E hoje eles devem ter uma melhor fortuna investimento da vida deles. de $40 bilhões, o pai e a mãe do Jeff Bezos. Mas foi assim, ele foi pegando dinheiro, mas por que as pessoas colocavam dinheiro na mão dele? Se ele era uma portinha. Porque ele falava, sabe em quê, gente? No free cash flow. Existe uma carta, as cartas de Jeff Bezos para os investidores, elas estão todas na internet. E há uma carta dele, se eu não me engano é de 2001, 2002, 2003, onde ele diz assim, nós na Amazon respeitamos todos os princípios contábeis do GAAP, que é o órgão que regula a contabilidade nos Estados Unidos. Equivalente ao nosso CPC aqui no Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Uhum. É a lei. Certo. Porém, o nosso grande indicador nunca será contábil. Ou seja, não será patrimônio líquido, não será lucro líquido, não será o maldito EBITDA. Depois eu vou explicar porque eu odeio esse número, nós odiamos esse número. Não será nenhum destes. Será o caixa livre, o free cash flow. E quando ele escrevia isso, investidores importantes, fundos de investimento, olhavam para o cara e diziam, pô, esse cara veio de Wall Street, ele sabe o que ele está falando, e ele privilegia o caixa. Free cash flow, para dar uma pequena explicação, e Débora, depois você vai falar, mas eu já convido, nós criamos, eu e a Débora,
um curso singular, um curso absolutamente ímpar, um curso muito raro sobre caixa. Então, para você aprender mesmo o que é Free Cash Flow, vai lá e compra o curso. Ah, mas estão vendendo o curso? Claro. Mas eu venho falar de caixa aqui e não vou vender nada. Na descrição do vídeo a gente tem o link para a página de vendas, que inclusive tem uma aula gratuita lá para conhecer. Isso. Tá bem bacana essa aula, vale muito a pena conhecer. É isso. Mas, resumindo, sabe o que é Free Cash Flow? Esse nomezinho difícil? Ou fluxo de caixa livre? Olha só, uma criança de 10 anos, Débora, consegue fazer. É só pegar os extratos bancários da sua empresa, seja você pequeno, médio ou grande, de 1º a 30 de novembro, por exemplo, de um determinado mês, e você vê tudo que você recebeu, e eu estou falando de caixa, não estou falando de nota fiscal, estou falando de caixa, grana, money, dos clientes. Você subtrai o que você pagou para fornecedores. Você subtrai o que você pagou de folha para os empregados. Você subtrai o que você eventualmente pagou de impostos. E você subtrai se naquele mês você fez algum pagamento de algum investimento. Você fez um investimento num computador, numa mesa, num carro para a empresa. O que sobrou é o caixa livre. Livre para quê? Para você pagar dividendos para você mesmo, ou você pagar uma eventual dívida que você tenha, os juros ou o principal da dívida, uma parcela, ou você, pelo menos uma parte dessa grana, você reinvestir na empresa. É 2 operações, você não precisa nem saber 4 operações. Você não precisa saber multiplicar nem dividir, só somar e subtrair. Esse é o indicador Free Cash Flow. Anote aí. Mais importante de uma empresa. E pergunta, Débora, me pergunta, quantas empresas eu já cheguei, ou você, onde o CEO, onde o conselho, onde o dono da empresa, onde o CFO tinha esse indicador como meta? Barak, é pior do que isso. Nenhuma. É pior do que isso. As pessoas não sabem, elas não sabem, não é o que é Free Cash Flow. Elas não sabem o que é fluxo de caixa. Pior até ainda. Antes. No máximo, as empresas têm a lista de pagamentos. O que é um perigo, que não dá previsibilidade nenhuma. Imagina, se o negócio de uma empresa, o objetivo, é gerar resultado, e se eu não estou focada na geração de resultado, o que eu estou fazendo na empresa? Estou enganando. Entendeu? Então as pessoas trabalham, elas estão transpirando, elas estão se esforçando, mas elas perderam foco, elas não estão focadas. Semana passada, um mentorando que eu oriento, ele me fez uma pergunta muito, muito correta, inteligente. Ele falou, Débora, olha só, eu estou batendo meta aqui, mas a gente vai para uma reunião de planejamento estratégico e eu me pergunto, a que custo a empresa está batendo essa meta? E é uma pergunta que todo gestor deveria se fazer. Lógico. Linkar suas metas com o resultado para a empresa. Não basta a gente bater meta se essa meta não está contribuindo para o resultado da empresa. Lógico. Afinal, não é? Lógico. Quer gerar resultados. Débora, para todos entenderem, há cerca de 3, 4 anos, eu cheguei numa empresa que estava em plena expansão. Naquele ano passado ao que eu cheguei em janeiro, no ano anterior, eles tinham fechado o demonstrativo de resultados. E se você que está nos ouvindo diz, puxa, mas eu não sei o que é um demonstrativo de resultados, anote para ir pesquisar. Ou faça o nosso curso. Mas se você não quiser fazer o nosso curso, na internet tem montanhas de informação sobre o que é um DRE. Mas nenhum igual ao nosso curso. Nenhum igual ao nosso curso. Sem dúvida. Não, Mas, pô, o que eu estou dizendo é que você quem? Se você é um empresário, é uma vergonha você não conhecer detalhes do DRE, é uma vergonha. É como se você fosse médico e não soubesse interpretar um exame de sangue. Pô, que vergonha. É como se você fosse jogador de futebol e não soubesse que é uma bola. Pô, que vergonha. Agora, se você é um trainee, se você é um menino de 12 anos, se você é uma menina de 18 anos que está nos assistindo, seja lá o que você fizer na vida. Ah, eu vou ser bailarina, a menina diz.
O homem diz, eu vou ser traficante de drogas. Tem que saber o que é um DRE. Porque ali estão as receitas, os custos, as despesas e o lucro. Então, você vai olhar o DRE. Agora, junto com o DRE, você tem que saber o que é um balanço. Onde você tem o contas a receber. Pô, eu já vendi isso, mas eu dei prazo para o cliente, eu tenho 10 milhões na rua para receber. O contas a pagar, eu comprei serviços, eu comprei matéria-prima e ainda estou devendo para o cliente. O estoque, caso você seja uma loja, caso você seja uma fábrica. Isso é o balanço. Se você tem dívidas de curto prazo, de longo prazo. E depois você vai para o caixa. E o caixa, Débora, e todos, ele tem o caixa operacional, que é o que você recebeu de clientes, menos o que você pagou para fornecedor, imposto e pessoal. Esse é o caixa operacional. Depois você tem o que você pagou de investimentos, e aí você tem o caixa de investimentos, e aí subtraindo do outro tem o free cash flow, e aí você tem a parte financeira. Essa é a vida de uma empresa. E sabe qual é o maior risco? Quando as pessoas não entendem, os gestores, o dono da empresa, eles não entendem um fluxo de caixa e os demonstrativos de resultados, é que eles não sabem quanto dinheiro tem na mesa. Não sabe? Não sabem quanto dinheiro tem na mesa. Não sabem o quanto estão perdendo, o quanto estão desperdiçando. Não sabem das torneiras abertas. Débora, essa empresa que eu cheguei, a história que eu estava contando, eles tinham fechado o ano com 850 milhões, números aproximados, de receita líquida. Quase 1 bilhão. Eu não estou falando de um boteco, eu estou falando de uma empresa para o padrão brasileiro já de quase grande porte. 1 bilhão? 850 milhões eles tinham faturado. Certo? Só que isso aí era nota fiscal. Você não paga, que eu saiba, você não vai no supermercado e paga a sua conta com nota fiscal, né? Não, eu tenho uma nota fiscal aqui do Mubarak, troca aí por um saco de arroz. Acho que não funciona assim que eu saiba, né? Aí, eles tinham dado um lucro líquido. Eu me lembro muito bem do número, Débora. 108 milhões. Quando você divide 108 milhões por 850, isso deu uma rentabilidade de mais de 10%. 12%, 13%, sei lá, faz a conta aí. Então, a empresa estava muito feliz. Muito feliz. E eu pedi para ver o caixa. Eu digo, deixa eu ver o caixa. Aí todo mundo disse, por quê? Eu digo, porque eu quero ver o caixa. Ué, por quê? Eu sou consultor. E o primeiro instrumento que a gente pede, eu e a Débora, quando a gente chega numa empresa, é para ver o caixa. Aí eles disseram, bom, eles quem? O dono, 3 filhos do dono e mais alguns diretores. Chama o... Eu vou usar um nome hipotético. Chama o Zezinho, que é o nosso financeiro. Chegou o Zezinho. Aí eu disse para ele, Zezinho, quanto tem no contas a pagar, quanto tem no contas a receber, quanto tem no estoque, quanto tem no caixa, e deixa eu ver o caixa operacional, o caixa de CAPEX, né, de investimentos, o caixa o free cash flow, o caixa livre e o caixa total. Sabe o que ele disse? O quê? Puta, que legal! E ele era um senhor respeitável, mas usou essa forma de falar. Puta, que legal! É a primeira vez que alguém pede para ver o balanço e o caixa. Primeira vez. Aí ele mostrou. Aqueles 108 milhões de lucro que eles estavam, o EBITDA, o maldito EBITDA, eu me lembro até do número, aliás, muito compatível com o EBITDA, 171 milhões de reais. Sugestivo. Sugestivo. Quando eu olhei o que eles geraram de caixa operacional, ou seja, desses números bonitos todos, 850 de receita, 171 de EBITDA, 108 de lucro líquido, geração de caixa operacional,
8 milhões. Eu digo, ué, vocês pagaram fornecedor, pagaram imposto, pagaram pessoal, receberam dos clientes num volume de 800 milhões e num lucro de 100 e sobraram 8 milhões de caixa operacional. Eu digo, onde é que está o dinheiro? Aí o dono da empresa, que não estava entendendo nada, mas ele entende a palavra dinheiro, o dono, o fundador, um senhor de quase 80, ele disse, olhou para o filho, um cara de 40 anos, e disse, onde está o dinheiro? E o filho olhou agora para o financeiro e disse, não, eu estou dramatizando um pouco, mas foi assim, onde está o dinheiro, Zezinho? E o Zezinho disse, eu sempre falei, a gente está com um puta de um estoque. Tá, o que é um puta de um estoque para uma empresa dessa? 300 milhões. Eles estavam, Débora, com 300 milhões em estoque. 300 milhões parados no estoque. O nosso contas a receber está grandão, porque a gente está dando muito prazo para cliente. Mas qual o prazo que a gente está dando para cliente? A gente está dando 60 e tantos dias de prazo para os clientes pagarem. E o fornecedor? Quantos dias nos dá de prazo para contrabalançar o prazo que eu dou para o cliente? O fornecedor exige pagamento em 20 dias, 22 dias. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, o dinheiro deles, onde estava? Estava em 4 locais. Esse dinheiro que sumiu. Local 1, estoque. Local 2, contas a receber. Local 3, CAPEX. Como eles estavam, entre aspas, crescendo, prosperando, eles abriram lojas em vários locais, lojas, cada uma custava 10 milhões. Então eles fizeram muitos investimentos. E o quarto local onde estava o dinheiro, juros. Porque como o dinheiro não, a venda, o lucro não se transformou em dinheiro, eles precisaram, para financiar as lojas, o estoque e o contas a receber, eles precisaram de empréstimo bancário. Só que aí, o filho do dono, CEO, porque o pai dele ficou muito puto, e disse, bom, é por isso que eu estou tendo que assinar na esquerda, dar meu aval pessoal para pegar dinheiro em banco, pagar folha. Como é que uma empresa que faz 108 milhões de lucro tem que pegar dinheiro emprestado em banco para pagar folha? É por isso que empresas morrem mesmo lucrando no papel, Mas né? lógico, se você nunca entendeu qual é a diferença entre, aliás, o sentido dessa frase, a empresa quebra não é porque não tem lucro, é porque não tem caixa, tá aí. Mas aí o filho do dono, se sentindo acuado, ele disse, não, Mubarak, mas tem o seguinte, a gente tem o estoque e tem o quanto receber. Isso é um ativo nosso. Isso aí a gente vai receber. Só que daí o Zezinho disse, mas a gente está com inadimplência alta. Então nem tudo que você está no quanto receber, você vai receber. Se a inadimplência está alta, se você está fazendo vendas sem padrões, sem análise de crédito, só para vender, você está vendendo mal, você está vendendo para caloteiro, você está vendendo para empresa fraca. E mesmo que receba, os juros que você está pagando, a gente está no Brasil, né? 15% a Selic. Mas o ano que vem vai para 12%. Pô, que progresso, cara. Você vai transformar o seu quanto a receber em pagamento para banco. Você está trabalhando para banco. E o seu estoque, parte do estoque, Débora, começa a deteriorar. Tem estoque que tem prazo de validade. Tem estoque que fica obsoleto. Tem estoque que é roubado. Tem estoque que é avariado. Então aquilo ali não é dinheiro necessariamente. É torneirinha aberta. Torneirinha aberta. Essa empresa, se ela naquele momento não tivesse começado um trabalho como começou comigo, de entender o que é caixa, ela estava na linha de produção de uma RJ, de uma recuperação judicial. E esse exemplo eu não citaria se ele fosse atípico. Porque exemplos atípicos, raridades, a gente conta no café, numa janta, para rir um pouco.
Esse é o exemplo, Débora, típico. As empresas estão endividadas por vários motivos. Está no Brasil, não sei o quê, mas o principal motivo é ignorância financeira. Você fica olhando, puta, deu um lucro de 108 milhões. E aí, quanto desse lucro, bichão, você transformou em caixa? E esses números não são números do financeiro, nem do contador. Esses números são os números dos gestores da empresa. As pessoas têm que entender esses números dentro da empresa. Tem que entender esses números. As pessoas, porque senão elas são cobradas por outros indicadores que até são opostos. Conflitam. Conflitam com o caixa. Conflitam. A gente podia falar aqui das regras de ouro. Das regras de ouro. E existem algumas regras de ouro. Eu preparei aqui nosso podcast. Tem 9 regras de ouro, Débora. E todas. Vamos lá. 9. Lápis e papel na mão. Porque lá vem conhecimento. Regra número 1. Não gaste mais do que ganha. Isso vale para a vida pessoal, inclusive. Não gaste mais do que ganha, cara. E isso não é... Eu não escrevi aqui não gaste mais do que você fatura. É do que ganha. Estou falando de caixa. Pô, o pessoal fala assim, poxa vida, o Brasil, e o mundo de uma certa forma, mas o Brasil está numa crise, as empresas estão endividadas, né? Mas os juros têm que baixar. Os juros só baixarão se o governo cumprir essa regra. Gastar só o que arrecada. Porque se ele gasta mais do que arrecada, o governo, seja ele o governo federal, municipal, estadual, ele vai ter que pegar dinheiro em banco. E o banco vai... isso é risco. O banco vai subir o juro. Os juros. Só isso. Só tem uma maneira de baixar a nossa amiga Selic. Gastar menos do que arrecada. E na empresa privada ou na sua vida pessoal. Mas eu ganho 3 mil por mês, Mubarak. Gaste menos do que 3 mil. Senão você vai morrer. Segunda regra de ouro. Não faça negócios com desconhecidos. Esses dias eu vi um cara falando assim, Débora. Um cara muito conhecido. Ele disse, eu conheci um banqueiro europeu, nós dois compramos uma empresa, não sei aonde, e depois ele me deu o calote. E eu fiz tudo certinho. Contratos e tal, mas legislação internacional, não sei o quê. Perdi dinheiro. Aí eu fiquei pensando, como assim fez tudo certinho? Você faz negócio com desconhecido? Você não pode fazer negócio com desconhecido. O Jorge Paulo Lemann, o Carlos Alberto Sicupira e o Marcel Telles, quando eles formaram a Ambev, e eles começaram a pensar em se associar com a Interbrew, que era a segunda maior cervejaria do mundo, para formar a InBev, que depois comprou a Anheuser-Busch, conhecida aqui no Brasil por uma das marcas, Budweiser. Eles primeiro foram na casa dos sócios da Interbrew. Eles estabeleceram um relacionamento não de um fim de semana, de anos, para que um sócio confiasse no outro. Pô, eu e a Débora somos sócios, nós nos conhecemos desde 2006. Nós temos confiança um no outro. Se para fazer sociedade ou negócio com alguém, você precisa confiar na pessoa. Você precisa conhecê-la. Terceiro, se não gera caixa... Está errado. Está errado. Não, mas a minha empresa é muito boa, ela só precisa, como você diz, Débora? Capital de giro? Capital de giro. Pô, então a sua empresa... Eu só preciso de um empréstimo para capital de giro. Então a sua empresa está cagada. Se você pega dinheiro para capital de giro, equivale a uma pessoa física. Quando chega no dia 20 de um mês, ela não tem mais dinheiro, ela pega dinheiro do cheque especial. Isso aí. A empresa ela tem que gerar dinheiro no seu caixa para o seu capital de giro. Para rodar a operação. Para rodar a operação. Em outras palavras. Mas a minha cultura é boa. Se a cultura... Cultura boa gera dinheiro. Gera dinheiro. Se não gera dinheiro, a sua cultura é péssima. Cultura só serve para isso. Gerar caixa. Exatamente.
Quarto, essa é uma regra divulgada, propagada por Warren Buffett. Tá bom, né? Warren Buffett. Mais importante do que crescer é não quebrar. E antes que digam que minha empresa não é tão grande quanto a dele, então as regras dele não servem para mim, isso serve para qualquer empresa. Né? Porque às vezes, pô, mas a empresa dele não dá para comparar com o meu... Mas serve para qualquer empresa. Então, boas regras de bons investidores, empresas grandes, elas são universais, né? E vou dizer, Débora, universais, e vou dizer para vocês assim, eu e a Débora, nós trabalhamos muito na prática, nós estudamos muito nas horas de folga, e nós já lemos, para não dizer todos, mas todos os grandes gurus, ou quase todos da administração. Kotler, Drucker, Jim Collins, todos esses caras. E mais 2 dúzias. Agora, algo que nós aprendemos é que acima desses gurus, e nós não estamos desfazendo desses gurus, não. Os trabalhos deles são muito legais, mas acima deles existe um outro aprendizado que nós gostaríamos de compartilhar com a turma que nos assiste. Você tem que ler livros, assistir podcasts, vídeos de mega investidores. Os mega investidores, eles sabem mais sobre a essência das empresas do que os gurus de administração. E além de ler, também a gente pode falar que a gente já botou o nosso nome lá também. Já fomos para a empresa assumir metas, né? Responder por resultados. Com os próprios bens. Então, o que a gente está falando aqui também vem da experiência da prática, mas né? Lógico. De colocar a mão, de suor, de trabalhar duro. Lógico. E dar resultado. Mas quer dizer que se eu ler toda a obra de Peter Drucker, eu não estou preparado? Claro que não. Claro que não, tem que saber aplicar. Você tem que ler Warren Buffett, você tem que ler Howard Marks, você tem que ler Peter Lynch. Eu nunca ouvi falar, claro. A gente fica só estudando gurus de administração, mas não estuda mega investidores que colocam a pele deles em jogo. Em jogo. E aí o Buffett, ele diz, mais importante do que crescer é não quebrar. Não quebrar. Ou seja, muito cuidado com os investimentos. Ah, mas não tem que sonhar grande? Puta, se você falar isso, você é daqueles caras que só leu a capa do livro. Tá lá o Jorge Paulo Lemann, o Sicupira, o Marcel Telles, acho que a Eliane Correia, uma jornalista da Exame, ela escreveu o livro... Cristiane Correia, ela escreveu o livro Sonhar Grande. Sonho Grande. Sonho Grande. Mas sonho grande não significa idiotice grande. Não. Esses caras da Ambev, só para dar um exemplo bem brasileiro, eles sempre pensaram muito em caixa. Uhum. E primeiro, não quebra. É aquela história, primeiro não morre, né? Ah, eu vou tentar correr uma maratona, um Ironman, e posso morrer. Pô, então não corre, cara. Então corre 5 quilômetros. Se mantenha vivo. Quinta regra. Um CEO uma vez me perguntou, mas Mubarak, eu quero crescer. Eu disse para ele, eu também quero. Mas como se cresce? Eu disse para ele, devagarinho. Warren Buffett começou a investir com 12 anos. 12, 13 anos. Certo? Comprou as primeiras ações da vida dele ainda criança. Quando ele completou 65 anos, sabe qual era a fortuna dele? 2 bi. E agora que ele tem 95, a fortuna dele é quase 100 bi. Os juros compostos. Então, se o Warren Buffett tivesse pressa de dizer, não, aos 40 anos eu quero estar com 100 bi, a gente nem ia estar falando dele. Cresça devagar e sempre. O que é crescer devagar? 10%, 11% ao ano. Eu vejo empresa aí, essa que eu citei, o cara quer crescer de 100 para 500 em 3 anos. Mas, gente, se eles acreditarem mesmo nessa meta, eles vão investir. E se der errado, é roleta russa. Vai quebrar.
Então cresça devagar. Pode ser que um ano, né, Débora? O mercado, tudo se alinhe. Sim, mas aí é um evento, Mas né? aí é um evento, cara. Mas aí é um momento e não dá para se iludir e Para generalizar. Botar todas as fichas, apostar todas as fichas em eventos. Tem 2 certezas para o seu planejamento estratégico. 2 certezas. Eu tenho uma bola de cristal aqui. Eu e a Débora. Primeira, você vai errar o ano que vem. Ou tem alguém que acerta sempre. E a segunda certeza, vão vir surpresas desagradáveis para sua empresa. Isso aí. Quando não veio? Quando? É pandemia, é enchente aqui no Rio Grande do Sul. A gente não tem certeza crise de tudo financeira, que vai acontecer. é aumento de impostos, é guerra, é seu cliente maior indo embora, o outro aparece um competidor melhor que você, aparece uma tecnologia que desbanca seu produto. Quando não vão acontecer coisas desagradáveis? E qual é a única bola de cristal que existe? O caixa. Você está preparado. 6. Entenda o que é o mercado. Follow the money. Esses tempos eu disse para uma pessoa, um diretor financeiro, Débora, que disse assim para mim: o pessoal de vendas não está seguindo a política de descontos, eles estão dando mais descontos do que deveriam. Aí aquela pergunta, tem padrão? Não, mas a gente acertou. Eu digo, não, você tem que ter um padrão, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu disse para esse diretor financeiro, você já entendeu que existe uma palavra chamada comissão? Quando você oferece comissão para as pessoas, dependendo do tipo de comissão que você está dando, você desvirtua toda a jogada. O mercado é um grande teatro. Muita mentira, muito boato. Quantas pessoas já me disseram assim, Barak, você vai lá em tal empresa, essa empresa está colocando dinheiro pelas orelhas, eles estão ricos. Aí eu chego lá, a empresa está em dificuldades financeiras. É muito exagero, nós brasileiros, nós somos exagerados para falar. É muita conversa sem dados. O professor Olavo de Carvalho, ele sempre dizia que o mal dos brasileiros é falar muito e estudar pouco. Muita opinião com base em nada. Então, cuidado com os incentivos errados. Se você dá comissão para o cara de venda só pela venda que ele faz, ele vai querer vender de qualquer jeito, pô. Charlie Munger, o sócio do Warren Buffett, dizia, mostre-me os incentivos e eu lhe mostrarei o resultado. Eu lhe mostrarei o homem. O pessoal que muitas vezes fica malhando a XP, malhando o Santander, malhando os bancos, malhando as corretoras, porque os analistas incentivaram essas pessoas a comprar COIs, fazer aplicações financeiras que depois deram uma zebra danada. Mas você entendeu que o cara ganha comissão? E ele não ganha comissão de você, ele ganha comissão... Ah, mas o analista está atendendo você de graça. Mas você é muito trouxa. Pô, me diz que você é um otário. O cara está ganhando comissão do banco X, B, Y, Z para vender aquele produto para você. Ele vai vender o produto que der mais comissão para ele. Você não entende mercado, você não entende comissão, você não entende a mentira, você não entende teatro. 7. Dinheiro se paga com dinheiro. Não com EBITDA, não com lucro líquido. Já até falamos. Por isso que se não gera caixa, está errado. Isso aí. 8ª, penúltima. Você tem que ter muito cuidado com a dívida. Dívidas acontecem quando você consome mais do que você produz. Ah, mas então eu não posso me endividar para fazer um investimento? Eu vi o fulano de tal na internet, que é um puta de um cara, falando que tem dívida boa. Olha só, eu não gosto, quando eu falo de dinheiro, de falar de adjetivos. Dívida boa, dívida ruim, sonho grande. Eu gosto de fazer contas. Se a sua dívida, primeiro, ela é para investimento, e segundo, se ela cabe no seu free cash flow,
E se a sua dívida não excede 3 anos de free cash flow, e se você tem muita certeza do que está investindo, você pode fazer. Um gestor nunca pode deixar de pensar, e se der errado, né? Nunca. E se der errado? Você não pode fazer uma coisa que se der errado, te quebrou. Quebrou. Acabou. Tá aqui a regra. Primeiro não morra. Né? Escuta, se eu convidasse Sempre, você aí, se eu convidasse sempre. você, Débora, agora, depois a gente vai almoçar, vai jantar, vamos brincar de roleta russa? Ó, você tem uma chance em 7, pegando um revólver que tenha 7 balas no tambor, você tem uma chance em 7, ou uma chance em 6, de morrer. Você tem 16%, 15% de chance de morrer. Você vai fazer? Não. Só um maluco. Sabe qual é a taxa de investimentos bem-sucedidos? Investimentos CAPEX bem-sucedidos no mundo nos últimos 30 anos? Dados de Banco Central, Banco Mundial. Quanto? 20%. 80% dos investimentos só geram prejuízo. Você tem 80% de chance de errar. Então, cuidado, cara. É pior do que a roleta russa. A roleta russa você tem 16% de chance de morrer. Aqui você tem 80% de chance. Então, não fale isso, tem dívida boa. Faça as contas. Faça as contas. E última regra. Qual é? Aprenda a calcular a sua capacidade de endividamento. Acabamos de falar. É isso aí. Você não pode... Tem um risco que você nunca pode correr. É o risco da roleta russa. Ou o risco do investimento que, se não der certo, se der errado, quebra a sua empresa. Você não pode quebrar, cara. Isso não significa medo, não significa... Só significa prudência. O que mais você vê aí nas empresas, Débora? De atrocidades. A gente está passando aqui, vai passar para as conclusões, né? Já está estourando aqui o nosso tempo, mas eu queria lembrar aqui, compartilhar uma coisa que eu aprendi com um sócio que eu tive lá atrás, que é: gestor, sente no caixa. Isso aí. Eu gosto dessa frase, eu sempre falo para ele, sempre agradeço ele por ele ter me ensinado essa frase: senta no caixa. Senta no caixa. No seu caixa, na sua empresa, tem dinheiro na mesa. Você está gastando dinheiro que você não precisa gastar. E quando eu recebi essa daí é uma dica fácil para você começar agora a fazer. Hoje, toda conta que você vai pagar, você tem que analisar por que você está pagando. Quando eu recebi essa orientação, essa dica lá atrás, e eu fui sentar no caixa e eu mesmo aprovar cada pagamento, entrar no banco mesmo, pagar e olhar, eu descobri que tinham contas que eram pagas que ninguém sabia o que era. Só sabia que pagava todo mês. Eu estava entrando na empresa, eu estava começando a empresa, pagavam todo mês, e quando eu fui questionando um por um, o que é isso, o que é isso, e ninguém sabia o que era. Continuou pagando. Continuava pagando. E isso eu não peguei em uma empresa. Eu peguei em mais de uma empresa, a mesma coisa. Sistemas que ninguém mais usava, estacionamento que o prédio não existia mais, várias contas que as pessoas estavam pagando. E veja, isso é a ideologia, é o comportamento financeiro. Não é só o valor. Não tem a ver só com valor. Tem a ver com a prática de você pagar porque é uma rotina, sem entender o que você está fazendo. Então, todo gestor tem a obrigação de saber o que está pagando, como está gastando dinheiro. Sente no caixa, gestor. Né? Essa é uma grande conclusão. E, da minha parte, Débora, eu queria só deixar a seguinte recomendação. Além dos indicadores financeiros que as empresas já têm, receita, margem bruta, margem operacional, margem líquida, custos fixos, margem de contribuição, crie, por favor, pelo menos mais 3 indicadores, que quase ninguém tem. E olha, quando a gente fala, eu e a Débora, quase ninguém tem, a gente está acostumado com empresa de bilhão. A gente faz consultoria, dá mentoria
para empresas que vão desde 40 milhões até a maior que eu já fiz, Débora, 80 bilhões. 80 de reais ano. Esse é o espectro. Anota aí. Geração de caixa operacional, free cash flow e necessidade de capital de giro. Isso aí. Que é uma conta, para quem nunca viu, muito fácil. Contas a receber, mais o estoque, menos o contas a pagar. É o dinheiro que você enfia no negócio e não tira mais de lá. Nunca mais. Faça isso. Isso aí. Nosso episódio está chegando ao fim. Se você curtiu, compartilha, dá o seu like, mande perguntas, comente, compartilhe sua experiência com a gente também, mande perguntas. Tem indicação de livro para hoje? Tem. Qual é? Ó, depois o editor vai colocar. Antes que eu esqueça. Olha aqui, ó. Olha o meu Kindle. Tem um autor que eu e a Débora somos fãs número 1. O nome dele é Morgan Housel. Esse cara escreveu 3 livros. A Psicologia Financeira, o primeiro deles. O Mesmo de Sempre, o segundo deles. E o mais recente, lançado agora, A Arte de Gastar Dinheiro. É livro para a vida. São livros para a vida, né? Vida. São livros para a vida, não só para a empresa, não só para empresário, é para a vida. E também queria convidar todo mundo para conhecer o nosso curso Se Não Gera Caixa Tá Errado. A descrição na descrição desse vídeo tem lá um link. Acesse a página de vendas, assista a aula gratuita. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Isso. Tchau, tchau. Até a próxima.